Lei penal no tempo aí, um assunto aí cobrado da Guarda Civil Municipal de Igaraçu. É um assunto aí completo, muito completo, onde você vai ver territorialidade, extraterritorialidade, principalmente irretroatividade da lei penal, que quando a gente fala de lei penal no tempo, você vai ver muitas questões sobre isso aí, sobre irretroatividade da lei penal. Uma nova lei que é criada para beneficiar ou para prejudicar o réu, se vai ser aplicado ou não. Você vê muito isso aí. Aqui eu vou estar deixando no site do Planalto, né, para você dar uma lida aí nessa parte aqui, onde tem anterioridade da lei, lei penal no tempo, a lei excepcional ou temporária, que cai muito isso aqui também. Tempo do crime, territorialidade, extraterritorialidade, essa parte aqui que é mais completa, né? Do artigo 7, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Aí tem a parte aqui do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essa parte aqui já não vai cair, né? Imputabilidade penal, que vai ser próxima aula. Então, para você dando uma lida aí, ó, concurso de pessoas também, tudo aqui, ó, veio cobrando na parte do direito penal. É até bom para você fazer uma revisão aí de geral do direito penal, para você chegar na prova e fechar, né? Eu vou fazer isso, né? De certeza absoluta. Então, bora iniciar o vídeo aí. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone e a caneta da lei penal no tempo. Beleza? Porra, saiu aqui a parada. Voltou. Vou pegar um preto aqui. Eu separei aqui só questões da CESP, porque botei IBFC e botei Consulplan, só tinha questões desatualizadas, né? Aí eu botei CESP, que não tá nada fácil, tá? Só pra avisar. E vai ser o nível da prova, né? Você vai estudar pelo fácil aí, você vai chegar na prova, você vai se fuder. Então, já pra ser sincero aqui, essas questões que eu coloquei aqui não tá nada fácil. Você tem que saber interpretar e estudar bastante, né? E decorar também. Primeira questão: em relação à aplicação da lei penal, já saiu de novo aqui. Em relação à aplicação da lei penal no tempo, a eficácia de sentença estrangeira em âmbito penal e aos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir. Considere que um agente tenha praticado um crime na vigência da lei A, mais favorável ao agente, ou seja, a lei A é favorável ao agente, e que, posteriormente, logo em seguida, uma lei tenha sido revogada pela lei B, ou seja, uma nova lei foi criada onde revogou a lei A, mas ela é prejudicial a ele. Se essa lei B, a nova lei, foi lançada com a nova pena que prejudicou o réu, ela vai ser aplicada sim ou não? Não, porque nenhuma lei vai ser alterada para beneficiar, para prejudicar o réu. Aquela parte lá da lei penal, jamais, em nenhuma hipótese, não tem exceção. Não tem exceção. Ela vai ser aplicada para beneficiar o réu de imediato, independente da prisão, independente de tudo, não tem exceção. O juiz vai lá, se a lei beneficiou o réu, vai aplicar a lei penal. Beleza? Tranquilo? Então bora lá. Outra coisa também, mas a lei está em vigência, a lei anterior, independente, ela pode estar em vigência ainda. Está em vigência. Uma nova lei foi lançada, ele está respondendo uma lei pela primeira lei ainda, primeira pena, mas ela foi alterada. Alterou, se ela alterou para beneficiar ele, vai ser alterada, vai ser aplicada ao sujeito, ao preso no caso, né? Se for para prejudicar, já não vai ser alterada. Então ele vai cumprir a lei A, que é a primeira lá que foi criada lá com ele, quando ele cometeu o crime. Beleza? Aí nessa situação, mesmo que tenha sido revogada a lei A, ainda produzirá efeitos e será aplicável aos fatos praticados sob sua vigência, em razão do fenômeno da
ultratividade da lei penal O mais benéfica. Correto. Correto. Então, a lei A, ela ainda vai ser aplicável. Ainda vai ser aplicada. Ele ainda vai estar sujeito à lei A. Por quê? Porque a nova lei que lançou, que fala, a lei B, prejudicou ele. Ou seja, provavelmente aumentou a pena. A pena dele era de 3 anos a 5 anos. Aí essa lei B, que lançou aí, um exemplo, tá? Essa nova lei, onde revogou a lei A, ela aumentou a pena. Em vez que era de 3 a 5, agora é de 6 a 8. Prejudicou o réu, não foi? Prejudicou, então não vai ser aplicado. A lei B não vai ser aplicado. Então ele vai continuar com a lei A. Tranquilo? E é isso. Gabarito aí. Correto. Segunda questão. Em relação à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. A sentença penal estrangeira que obrigue o condenado a reparar o dano causado pela conduta pode ser homologado no Brasil, independente do pedido da parte interessada. Errado. Letra B. Para efeitos da aplicação da lei penal brasileira, as embarcações públicas são consideradas extensão no território nacional, desde que estejam em alto mar. Errado. Também. Letra C. A pena cumprirá no estrangeiro só gera efeitos naquelas impostas no Brasil, quando ambas forem da mesma natureza. Isso aqui também não tem nada a ver. Letra D. A lei excepcional, mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinarão, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Essa aqui eu vou guardar, tá? E letra E. Não se aplica a lei brasileira a crime de genocídio praticado no estrangeiro. Ó, é aplicado sim, tá? É aplicado. Crime de genocídio é praticado sim, de acordo com o Código Penal, quando o agente for domiciliado no Brasil, caso ele tenha sido absolvido no exterior. Esse não aqui tá errado, vai se aplicar sim, se ele for brasileiro ou for domiciliado do Brasil. Essa lei vai ser aplicada sim para o crime de genocídio. Gabarito aí é a letra D. Só que a CESP colocou ela meio incompleta, né? A lei excepcional ou temporária. E tem outras coisas também, que tá aqui no Roman Convention do... Aqui ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração. Só faltou isso aqui só. Só foi isso. E a parte temporária. Mas como é excepcional ou temporária ou um ou outro, então tanto faz. Gabarito aí é a letra D. Beleza? Próxima questão aqui, considerando... Aliás, vou pular aqui, né? Segundo o Código Penal, uma nova lei mais gravosa não pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência. Em contrapartida, uma lei penal mais benéfica pode retroagir para beneficiar o réu, salvo... Salvo. Isso aqui é o que? É uma exceção. É uma exceção. É uma exceção. Salvo se ele já tivesse sido condenado por sentença definitiva. Gabarito aí tá errado. Essa nova lei que está beneficiando o réu, ela vai ser aplicada independente de tal coisa, independente de qualquer coisa, ela vai ser aplicada de imediato pelo juiz. Por crime de homicídio, por crime de lei de drogas, por crime de Maria da Penha, crime de não sei o que, blá blá, qualquer crime. Ah, mas a sentença já foi definida já. Independente. Se a primeira lei está em vigência ainda, a primeira pena onde ele foi condenado está em vigência ainda, uma nova lei foi criada, ele está respondendo ainda, ele está preso, está respondendo lá pela primeira, né?
mas uma nova lei foi criada e beneficiou ele, ou seja, diminuiu a pena, vai ser aplicado, vai, independente se ele já está preso ou não, se o condenado já está na sentença definida ou não, definitivo ou não. Então tá errado. Por quê? Ó, o bizu, não tem exceção. Então só da parte aqui de falar salvo quer dizer que menos se ele já tiver sido condenado por sentença definitiva. Tá dizendo que se ele tiver em sentença definitiva, essa lei que está beneficiando ele não vai ser aplicada. Então, meu amigo, tá errado, certo? Não vai ter exceção de nada não, vai ser aplicado de imediato, independente de tudo. Com relação à aplicação da lei penal no tempo, assinala a opção correta, considerando o entendimento jurisprudencial do STF. Ele quer agora ir de acordo com o STF. Vamos lá, né? É bem complicado aqui, é bem interpretativo. É só ir com calma que você vai entender, certo? Eu tive dificuldade também, não vou mentir. Letra A. Aplica-se a pena mais branda quando o crime for continuado e surgir lei posterior mais agravosa que a vigência da época do início da continuidade. É muita interpretação, mas ele falou aqui mais gravosa, ela não vai ser aplicada de jeito nenhum. Então, letra A está incorreta. Letra B. Admite-se a conjunção de partes de uma lei, criando-se uma lei tértea. O que é isso? É uma combinação de lei. Uma combinação de lei. Está dizendo que já em cima admite-se a conjugação, uma combinação de lei. Lex tertia significa isso, uma combinação de lei. Está dizendo que admite essa combinação de lei a ser aplicada no caso concreto. Porém, de acordo com o STF, naquela súmula 501, se você for colocar no Google aí, você vai ver, é vedado, ó, é vedado, é proibido uma combinação de lei no Código Penal. É proibido. Então essa parte aqui de lex tertia não existe não. Então admite-se, tá errado, não admite no Código Penal. Letra C. Aplica-se a retroatividade da lei penal mais benéfica quando houver evolução de entendimento jurisprudencial mais benéfico. Letra D. Lei penal intermediária mais favorável ao réu, com vigência entre a data do fato criminoso e a data da respectiva sentença condenatória. Ela não terá qualquer relevância para aplicação no direito penal brasileiro. Tá errado também. Tá errado. Tá dizendo que não terá qualquer relevância para aplicação. Vai ter relevância sim, vai aplicar essa lei. Tá favorável ao réu, então vai ser aplicado. Beleza? No caso, letra E, né? No caso da lei posterior que beneficie em parte o acusado e em outra prejudique, deve o juiz, isso aqui é uma alternativa. A lei que beneficia e a lei que vai prejudicar. Deve o juiz da causa ou da execução aplicar em sua integralidade a lei que seja mais benéfica. Correto, gabarito aí é a letra E, a mais correta aí, mais perfeita, né? Por que na letra C? Eu fiquei nessa dúvida também na letra C, mas eu fui naquele bizu onde não tem exceção. Então a lei penal ela vai ser aplicada aí para beneficiar o réu, independente disso aqui, independente disso aqui. Então fui de letra E, que é a mais correta, onde tem a lei que beneficia e que prejudique, onde o juiz que deu essa opção, né, pro juiz, vai aplicar a lei que mais beneficia. Tá correto, letra E. Sônia cometeu um crime de furto em 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei foi promulgada, aumentando a pena para esse delito. Aumentou a pena, logo
prejudicou Sônia, né, sujeito ativo. Se prejudicou, a gente já sabe que não vai ser aplicada essa lei. Que nenhuma lei que prejudique o réu vai ser aplicada. A partir da situação hipotética precedente, assinala a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. As alternativas aí, letra A nova lei penal não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da lei penal mais gravosa. Isso aqui eu vou guardar, beleza? Letra B, aplica-se Sônia a nova lei penal mais gravosa. Vai se aplicar? Não, porque está prejudicando, então não vai ser aplicado. A nova lei penal pode ser aplicada retroativamente a Sônia. A nova lei penal pode ser aplicada, ela não pode ser aplicada. Letra D, Sônia só poderia ser submetida à pena estabelecida na nova lei se houvesse cometido crime grave, independente do crime, se a lei for para prejudicar Sônia, não vai ser aplicada, independente do crime. E letra E, o citado princípio só se aplica em casos já sentenciados. Tá errado também, casos já sentenciados, até independente, né, se está sentenciado ou já foi executado. No caso, a execução penal, independente, vai ser aplicado essa lei aí, se for para beneficiar. Então, tá dizendo aqui, o citado princípio só se aplica a casos já sentenciados, não influenciando processos em andamento, exceto quando a nova lei for para beneficiar o réu. Essa parte aqui está correta. Quando é para beneficiar o réu, ela vai ser aplicada, mas só em casos já sentenciados não, tá errado. Independente se está sentenciado ou se já foi executado, ela vai ser aplicada aí. Não tem exceção. Mais uma vez, olha esse bizu, não tem exceção na parte de irretroatividade da lei penal. Não tem exceção. Vai ser aplicado de forma imediata se a lei for para beneficiar o réu. Eu vou falar isso aí várias vezes, que é para entrar na mente. Próxima questão aí. Acerca da aplicação da lei penal, julgue os itens a seguir de acordo com o previsto Código Penal brasileiro. O crime ele é considerado praticado no momento da ação ou omissão, independente do momento do resultado. Independentemente, no caso, né? Independentemente. Na letra de lei, no Código Penal, esse independentemente aqui, ele não existe. Ele tá assim, ó. Ainda que. Ou seja, ainda que do momento do resultado. Ainda que. Porém, na língua portuguesa, independentemente pode ser substituído por ainda que. Faz o mesmo sentido. Então ela pode ser substituída sem alterar aí. Sem alterar a frase. Então ainda que é a mesma coisa de independentemente. Beleza? A CESP fez isso aí, que é pra você, independentemente, tá errado então, não é letra de lei, mas faz sentido aí, é a mesma coisa, logo o primeiro tá correto. Mas vamos dizer que você não sabe, né? O primeiro, vamos dizer que você não sabe, você pula pra segunda. A lei temporária aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, certo? Ainda que decorrido o período de sua duração. Correto, também. 1 e 2 está correto. Vamos dizer aí que você não sabe nem a 1 e nem a 2. Você vai para a terceira, né? Até porque se a terceira estiver errada, você vai cortar aqui a maioria. A terceira, a lei posterior mais benéfica ao agente é aplicável aos fatos anteriores, exceto, já teve exceção. A CESP já colocou uma exceção aqui na parte da lei benéfica, onde eu já expliquei que a lei benéfica não tem exceção, vai ser aplicada de imediato, independente de tudo, de qualquer crime, de sentença, independente, ela vai ser aplicada pelo juiz de imediato. Aí botou aqui exceto, uma exceção, já tá errado, exceto se
decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, está excluindo essa parte aqui, está dizendo que se a sentença condenatória for transitada em julgado, a lei benéfica não vai ser aplicada. Errado, ela vai ser aplicada sim. Mais uma vez, a lei que beneficia o réu, ela vai ser aplicada, independente de tudo. Então, onde tiver aí, da parte da lei benéfica, e tiver exceção, exceto que, tá errado, você já corta. Então o trecho tá errado. Eu não sei nem a primeira e nem a segunda, mas eu sei que a 3 tá errada. Se a 3 tá errada, eu vou cortar aqui a letra A, letra C, letra D e letra E. Todos os itens estão corretos, onde o 3 faz parte. Só sobrou quem? Ó, a questão foi dada. A questão foi dada. Agora, se você não soubesse essa parada aqui, você ia se lascar. Beleza? Onde ainda aqui, que é a letra de lei, que é o correto, onde na lei, no Código Penal está escrito, ainda que, se você não soubesse que faz o mesmo sentido, aí você vai estar marcando errado, você erra tudo, né? É isso. Letra B aí é o gabarito. Próxima questão. Em relação à aplicação da lei penal, ao tempo e lugar do crime, aos crimes contra o patrimônio e aos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir. Tá vendo que a SESP está colocando isso aqui, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a pessoa, onde a parte da irretroatividade da lei penal, ela se aplica a tudo. A patrimônio, pessoa, administração pública, tudo ela se aplica. Lei de tortura, lei de drogas, se aplica a tudo. Não tem exceção. Suponha que no dia 15 de dezembro de 2023, João tenha efetuado 3 disparos de arma de fogo contra Antônio, atingindo na cabeça, e que a vítima tenha sido socorrida por terceiros e levada ao hospital. Mas, apesar dos esforços dos médicos, ele faleceu no dia 17 de dezembro de 2023. No caso, 3 dias depois, né? 2 dias depois. 2 dias depois ele faleceu, né? O fato foi ocorrido dia 15 e o cara morreu dia 17. 2 dias depois. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de homicídio considera-se praticado no momento da ação, ainda que o resultado da morte tenha ocorrido no momento posterior. Correto. Correto. Como eu falei nas aulas anteriores, na parte do homicídio, não tem como ser tentativa de homicídio aqui. Beleza? Ah, foi uma tentativa de homicídio, mas ele morreu 3 dias depois, independente. Se eu dei um tiro no cara, ele foi socorrido, não faleceu, tentativa de homicídio. Se eu, sujeito ativo, tenho a intenção só de lesionar e causar lesões, independente da natureza grave ou gravíssima ou leve, é lesão corporal. Eu respondo por lesão corporal. Mas se eu tenho a intenção de matar, onde a questão aqui, o enunciado diz que ele efetuou 3 disparos de arma de fogo contra Antônio na cabeça, então, meu amigo, eu acho que isso aqui não foi intenção de lesionar, não, foi intenção de matar. Ele teve a intenção de matar, onde ele foi socorrido. Independente dos dias, pode ser 10 dias, 15 dias depois, ele faleceu. Independente, vai ser praticado, o crime de homicídio ele é praticado no momento da ação, no momento daquilo ali, daquele dia lá, onde ele teve a intenção de matar. Logo, o gabarito aí tá correto. Se liga nisso aqui, tá? Que muita gente erra essa parte aqui, pensa que ele não vai responder por homicídio. Mas quem estudou aí a crimes contra a vida, parte de homicídio aí, vai saber que mesmo ele morrendo 3 dias, 4, 5, 10 dias, 20 dias, 30 dias depois, por conta do disparo de arma de fogo, é homicídio. Beleza? Então o gabarito aí tá correto. Arma de fogo. E a última questão aí, em relação à aplicação da lei penal, de acordo com a disposições do Código Penal, assinale a opção correta. As alternativas: a letra A,
Leis penais gravosas aplicam-se retroativamente quando surgirem durante o processo. Uma lei penal gravosa, ela vai se aplicar ao réu? Negativo. Só uma lei que vai beneficiar, como já dito, né? Letra B. Leis penais temporárias e excepcionais são sempre aplicadas de forma retroativa, uma vez que sua própria existência se fundamenta na necessidade de regular a situação que demandava a atuação imediata do legislador. Letra C. Leis penais mais brandas não retroagem no caso de crimes permanentes ou continuados. Letra D. Lei penal posterior que beneficie o réu deve ser aplicada retroativamente, mesmo no caso de condenação definitiva. Tá dizendo que essa lei vai ser aplicada mesmo no caso de condenação definitiva, diferente da questão lá passada, onde falou que exceto no caso de condenação definitiva, onde eu falei que a lei que beneficia o réu, ela vai ser aplicada de imediato, independente de tudo, do crime, da condenação, ela vai ser aplicada. Então, mesmo no caso de condenação definitiva, ela vai ser aplicada sim, onde está dizendo aqui que vai ser aplicada. Gabarito aí é a letra D. Letra E, a lei penal posterior que tem a natureza benéfica para o réu não pode ser aplicada retroativamente. Oxente, como assim não pode? Pode sim. Se o processo já estiver em fase de execução, da lei penal, tá errado. Independente de estar em fase de execução ou não, ela vai ser aplicada sim. Então, gabarito aí é a letra D. Beleza? Então, isso aí foi o vídeo. Lembrando que a próxima aula aí vai ser de imputabilidade penal, onde tá faltando isso aí pra revisar, né? Dar uma revisada também, até bom pra revisar. Eu vou estar fazendo o mesmo esquema aqui. Se não tiver IBFC, se não tiver Consulplan, eu vou de CESP, porque CESP, FGV, pra mim é elite. É a que tá lá em primeiro e segundo lugar, que tá no topo. Onde eu prefiro para praticar, né? Eu começo pelo difícil, eu gosto pelo difícil. Eu não vou pelo fácil não. Eu já começo no difícil já. Porque se eu errar, eu vejo o erro, a gente vai na próxima questão, que cair de novo, a gente não erra mais, né? Enfim, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!